Olá, vou tentar gravar um vídeo aqui a respeito do nosso sistema de fio. Vou tentar ser o mais breve possível. Esse vídeo eu vou focar em algumas partes principais, mas principalmente no modo de comandas não, no modo de produção para a indústria. Primeiramente, na tela inicial do computador, né, a gente vai clicar no ícone do sistema, colocar usuário e senha, operador e senha. No caso aqui, como só tem um operador, ele já vem com o operador administrador aqui, mas vai ser passado esse usuário e essa senha para vocês, junto com quando a gente concluir a implantação do sistema, né? Essa primeira tela que aparece aqui, ela chama Agenda do Dia. Essa tela ela traz um resumo do que acontece no sistema. Então, para cada linha dessa aqui, vai ter uma aba aqui em cima relacionada. A linha aqui é um resumo, por exemplo, contas a pagar. Ele me traz aqui quantas contas a pagar vencidas a gente tem no sistema e o valor total dessas contas vencidas. Aqui nessa outra coluna ele vem dizendo quantas tem vencidas hoje e o valor das que estão vencidas. Não, aqui é quantas tem vencidas no total, que não foi dado baixa, aí o valor total das vencidas. E aqui as que estão vencendo hoje e o valor total das que estão vencendo hoje. Eu quero saber que contas a pagar são essas. Eu vou vir aqui na aba contas a pagar e aqui vai estar listada as contas que estão vencendo hoje. Eu marcando essa opçãozinha, marcar também contas vencidas, ele vai listar todas as que estão vencidas no sistema, que por um acaso não foi dado baixa. Não quer dizer que não foram pagas, mas quer dizer que não foi informado para o sistema o pagamento. E assim sucessivamente. Tem aqui contas a receber, que é a mesma coisa. Aí no resumo vai ter aqui produtos, estoque de produtos a repor, que é o produto de venda, e estoque de matérias-primas a repor, que é a matéria-prima voltada justamente para produção. Clientes aniversariantes também, que se tiver algum cliente cadastrado com data de aniversário, ele vai trazer aqui que esse cliente está fazendo aniversário hoje. Então aqui, foco em matéria-prima e produto. Então, note que aqui em matéria-prima ele vai me dizer o nome da matéria-prima, o estoque atual dela, quanto que tem hoje no estoque, qual é o estoque mínimo e qual é a quantidade que precisa se repor para que essa matéria-prima atinja o mínimo novamente. Que aqui no caso ele vai estar a repor se tiver abaixo, o estoque atual estiver abaixo do mínimo a repor. E quanto de mercadoria que está em produção, que no caso está sendo usada matéria-prima para produzir os produtos acabados. Esse aqui é um painel de resumo, vem outros detalhes aqui que a gente pode entrar depois nesse detalhe desse painel de resumo. Para o modo de produção, a gente tem que inicialmente, para a gente conseguir usar o modo de produção, a gente tem que fazer dois cadastros. A gente vai vir em cadastro de matéria-prima, então a gente primeiro precisa cadastrar as matérias-primas. É bem simples. Chegando nessa tela, a gente vai clicar primeiramente aqui no maisinho, né, no botão incluir. Vou digitar a descrição da matéria-prima, então eu vou fazer aqui uma simulação de um cadastro para uma empresa de uma concreteira. Aqui a gente tem um cliente que é a concreteira, que já é cliente da gente, utiliza esse módulo, então para ficar mais fácil para mim aqui. Eu vou colocar aqui a descrição, no caso, brita mista. Categoria eu não vou mexer, a gente pode selecionar ou criar categorias e também setor de localização, mas eu não vou mexer por enquanto, vou deixar isso em branco. A unidade de compra que esse cliente trabalha, no caso, é quilograma, né? Então eu vou selecionar aqui quilograma. Ele me pergunta, já que eu estou usando o quilograma na unidade de movimentação, se na unidade fiscal também
eu quero usar quilograma, eu clico em sim, ele já muda aqui também. O NCM eu vou colocar desse produto. Eu acho que nem é necessário colocar NCM, porque como não é um produto que a gente vai estar vendendo, então não tem muito essa obrigação de colocar esse NCM não. O próximo que eu for colocar eu vou deixar em branco até para poder a gente ver. Aqui em cima, em dados fiscais e outros, é onde a gente vai informar a quantidade do estoque atual, a quantidade do estoque mínimo, a quantidade do estoque atual e o preço de custo. Então, eu vou colocar aqui no estoque mínimo, né? Vou colocar 10.000 quilos. 10.000 quilos. No estoque inicial, eu vou colocar 3.000 quilos. Preço de custo por quilo, no caso, é 10 centavos por quilo, que dá R$1.000 a tonelada. Não, R$1.000, R$100 a tonelada. Eu posso controlar estoque ou não. Se eu marcar aqui não controlar estoque, ele não vai controlar o estoque desse produto. Aí eu tenho que deixar aqui zerado. Mas eu quero que controle, então eu vou colocar em sim e vou gravar. O cadastro de matéria-prima simplesmente é esse. Vou cadastrar uma outra matéria-prima porque a gente vai precisar para poder fazer depois a ordem de produção. Então vou aqui, pó de pedra, que seria no lugar da areia, né? Não vou colocar NCM nesse. Estoque mínimo, eu vou colocar 10.000 também. E vou colocar 3.000 também aqui. Preço de custo 0,06. Vou gravar. Ok. Cimento. Isso eu vou fazer bem fictício, só para mostrar. CP2 32. Essa é a descrição. Quilograma. Aqui estoque mínimo eu vou deixar 1.000. Estoque inicial 1.000 também. Preço de custo por quilo 0,65. Gravar. Tem mais coisas que vai, mas eu vou, por enquanto, eu vou deixar só isso aqui, só para poder a gente ter ideia, né? Ter uma ideia de como é o modo, né? Mas a gente vai colocar todas as matérias-primas que a gente necessita. Vou sair, vou cadastrar agora o produto acabado. Então vou incluir. No caso aqui eu vou colocar, vai produzir concreto, né? MPA. Aqui em dados fiscais, aqui agora no concreto, eu vou colocar metro cúbico, que é a unidade de venda. Sim, também. E o NCM, aqui sim eu tenho que colocar, porque a nota fiscal de venda, ela tem que sair com o NCM, precisa do NCM, né? Então aqui no concreto eu tenho que colocar. Porque o que eu vou vender é concreto, eu não vou vender matéria-prima. Aqui em preço de custo, dados privados, né? O preço de custo aqui eu vou colocar R$1, porque o preço de custo quem vai determinar depois é a ordem de produção, que vai pegar todos os itens e vai me retornar
quanto que vai custar o metro cúbico na hora que a gente fizer lá a transformação, fizer a ordem de produção. Estoque mínimo, estoque inicial eu não vou preencher, porque como é produção, a gente vai produzir para entregar, então não vou nem colocar estoque mínimo nem estoque inicial. A margem de lucro, eu vou colocar uma margem de segurança de 120%, porque ele já vai pegar o lucro mais a mão de obra. Então eu vou colocar 120% de margem de lucro e posso gravar. Essa informação aqui é relevante porque a tabela IBPT está vazia, por isso que ele dá essa informação. Vou gravar, pronto. Eu já tenho o produto acabado, que é o concreto usinado. E já tenho, um detalhe, eu preciso alterar aqui. Eu tenho que marcar aqui, ó, que é um produto de, a origem é de produção própria e não de revenda. Produto adquirido de terceiros, senão ele não vai aparecer para mim lá. Então eu já tenho a matéria-prima e já tenho o produto que será o produto final. Agora eu já vou iniciar uma ordem de produção. Mas antes tem um detalhe. Se eu quiser alterar a quantidade da matéria-prima desses produtos, né, da matéria-prima que eu tenho lá no meu estoque, tem duas formas que eu vou aumentar essa quantidade. Eu venho aqui em matéria-prima, então posso fazer uma compra. Eu fazendo uma compra, ele vai aumentar, né? Ele vai acrescentar essa matéria-prima, essa quantidade no meu estoque, porque eu estou comprando ela. Quando eu gero uma ordem de produção e quando eu finalizo essa ordem de produção, eu indico que foi executada essa produção, ele vai tirar essa matéria-prima do estoque. Então, eu fazendo uma compra, vai entrar, ou eu posso fazer também um ajuste de estoque. Então, se eu clicar aqui em ajuste de estoque, aí eu venho iniciar. Eu quero ajustar o estoque do produto 3, que é o cimento. Ele está dizendo que eu tenho 1000 quilos, mas na verdade eu não tenho 1000, eu só tenho 800. Eu vou colocar que eu só tenho 800 e vou incluir. Suponhamos que 200 quilos eu fiz uma outra coisa com ele, ou eu tinha contado errado, ou então esses 200 quilos eu retirei para um outro serviço que não a produção de concreto. Aí eu gravo, pronto. Foi retirado do estoque 200 quilos de cimento. Eu saio, venho agora em matéria-prima e vou fazer uma ordem de produção. Então eu venho aqui em ordem de produção, iniciar uma ordem de produção. Ele me traz a data que vai ser iniciada essa ordem de produção, que é a data de hoje que eu estou fazendo essa ordem de produção, e a previsão de quando ela ficará pronta. Então, vai ficar pronta hoje também. Eu vou deixar, não vou selecionar cliente, não é obrigatório selecionar nenhum cliente, mas se eu quiser, eu poderia selecionar cliente, era só apertar aqui em cliente o F8 e buscar pelo cliente cadastrado. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhum cliente cadastrado, o único que eu tenho é o cliente balcão. Então, eu vou selecionar ele. Mas eu poderia colocar aqui também na observação para quem que seria esse cliente. Ok? Agora eu venho indicar quais matérias-primas eu vou utilizar. Vou colocar pelo código, porque eu acabei de cadastrar, eu sei os códigos. Brita, eu vou utilizar aqui 1000 quilos de brita. 10 centavos o quilo. Vou colocar, agora eu não sei o outro código, por exemplo. Então eu vou apertar Enter e vou buscar aqui na minha lista pó de pedra. E vou colocar aqui 800 quilos de pó de pedra. E agora o cimento. Apertei Enter de novo, cimento. E vou colocar 300 quilos de cimento. Incluir. Pronto. Com isso aqui, eu sei que eu vou estar produzindo, suponhamos, 2 metros cúbicos de concreto. Então eu venho agora aqui em produtos acabados, seleciono qual é o produto que eu vou produzir. Então eu tenho um produto só, que é o código 1.
não passou, eu vou apertar a barra de espaço aqui e vou digitar aqui concreto, né? Concreto usinado tal. Seleciono, então vou produzir agora em metros cúbicos. Aqui está dizendo, né, que a minha unidade de venda aqui é metros cúbicos. Ele vai produzir 2 metros cúbicos de concreto. Eu não sei o valor da mão de obra, por isso eu coloquei lá na margem de lucro do produto acabado, né, no caso do concreto, eu coloquei 120%, para ele já absorver a mão de obra. Então eu vou incluir. Ele me deu aqui que o custo de produção, o custo para produzir 1 metro cúbico de concreto é de R$343. Onde ele achou esse valor? Ele achou esse valor aqui, nas somas, né? 1.000 quilos de brita daria R$100, 800 quilos de pó de pedra e 300 quilos de cimento. Então, a R$343 é o preço. É o custo desses 2.000 quilos de 2 metros cúbicos, né? É o custo para 2 metros cúbicos, 343. Então não é o custo por metro cúbico, é por 2 metros cúbicos. Vou gravar, confirmar a gravação. Confirmei a gravação dessa ordem de produção. Eu vou primeiro salvar a composição dessa ordem de produção para não precisar fazer novamente. Eu vou produzir essa mesma quantidade de concreto, eu já tenho isso salvo, não preciso ficar jogando novamente. Então eu vou colocar aqui concreto usina. Não precisa nem colocar usinado, porque usinado é o que a gente trabalha, concreto 15 MPa 2 metros cúbicos, que é para poder eu já identificar que é metro cúbico, que é 2 metros cúbicos essa receita. Ok, salvei a composição. Agora eu vou imprimir a ordem de produção, né? Vou mostrar no vídeo. A gente tem 2 opções lá. Tem a ordem de produção, tem como imprimir aqui o romaneio de produção ou a ordem de produção com valores. Eu vou imprimir o romaneio, vocês vão ver aqui na tela. Pronto, aqui está dizendo, né, tudo que vai ser usado. A brita, tantos quilos de brita, tantos quilos de pó de pedra, tantos quilos de cimento, e que ele tem que produzir 2 metros cúbicos de concreto. Isso aqui vai para o setor de produção, para os funcionários que vão produzir. Agora eu vou dizer para o sistema, eu vou sair aqui, depois a gente volta nessa tela. Vou vir aqui no produto. Para a gente visualizar, você vai visualizar que ele não alterou nem o preço de custo ainda e nem estoque, não tem estoque. Vou voltar lá agora, na ordem de produção. Vou selecionar essa ordem de produção que a gente acabou de gerar e vou fechar ela, que eu vou informar para o sistema que essa ordem de produção que esse concreto já foi produzido. Ok, confirmo o fechamento, sim, fechei. Pronto, ordem de produção fechada. Com isso, eu vou criar agora uma nova ordem de produção para mostrar como que a gente faz para resgatar a receita que a gente salvou. Então, vim aqui em matéria-prima, ordem de produção, iniciar uma nova ordem de produção. Aqui eu só aperto F7, não faço nada, não digito nada. Aperto F7, ele já me direciona para onde foi salvo as receitas. Eu clico na receita que eu quero, salvo. Ele já puxou aqui as quantidades corretas dos produtos que eu coloquei e o produto acabado também que vai gerar. Eu só faço gravar agora. Se eu quisesse alterar alguma coisa, se eu tivesse alterado o valor de custo de algum desses produtos aqui, ele já ia puxar com o valor de custo correto. Por exemplo, 0,65, vamos supor que pó de pedra que estava aqui por 6 centavos, ele tenha reduzido para 5 centavos. Eu vou cancelar aqui então, vou sair, vou em cadastro de matéria-prima, pó de pedra, clico 2 vezes, venho aqui e vou alterar 0,05 preço de custo. Altero
Sim, pronto. Vou novamente, matéria-prima, ordem de produção, iniciar uma ordem de produção, F7 para buscar a receita, ok, pronto. Note que aqui ó, ele já veio 0,5 centavos, então ele já puxou o preço de custo correto. Se tivesse aumentado, a mesma coisa, ele já aumentaria também, essa ordem de produção ela já ia sair mais cara. Você vê que o total aqui de custo de produção, ó, que era 343, voltou para 335. Então, ele agora não custa mais 343. Os 2 metros cúbicos de concreto, ele custa 335. Ele baixou o preço. Se tivesse aumentado, a mesma coisa. Matéria-prima, pó de pedra, 0,07. Gravar. Matéria-prima, ordem de produção. Agora eu clico aqui, eu venho em ordem de produção. Também poderia usar o atalho Ctrl H. Vou iniciar, buscar F7, buscar receita. Pronto, ele já me voltou agora com 0,07 e ficou mais caro, ficou R$351. Vou gravar, sim. Agora eu vou fechar essa ordem de produção para ele lançar também o estoque e também o valor. Ele alterar o valor lá para R$351 o preço de custo. Vamos ver se vai dar certo. Vou sair. Vou apertar F12 já direto para poder pesquisar o estoque e o preço de custo desse produto. F12. Vou digitar aqui concreto. Ele me deu aqui que o preço de custo dele, de venda desse concreto é R$386,10 e que eu tenho em estoque 4 metros cúbicos. Por que eu tenho 4 metros cúbicos? Porque eu fechei 2 ordens de produção de 2 metros cúbicos. Por que o preço é R$386,10 se o custo é 351? Não, o custo foi 351 para 2 metros cúbicos. Então 1 metro cúbico custou, né, R$175,50. Tanto que se eu selecionar o produto aqui e apertar a tecla F5, ele me dá o preço de custo, R$175,50, que é o preço de custo desse produto. Ok? Então basicamente a ordem de produção é isso. Aí agora o resto é normal, a tela de venda para poder você fazer a venda para o cliente e depois em cima dessa venda você pode gerar uma nota fiscal ou não, é opcional. E você pode estar imprimindo o ticket dessa venda. Eu vou fazer essa venda para o cliente balcão, que é o cliente que a gente tem aqui cadastrado. Vou gerar... eu vou colocar o código que eu já sei. Código, bota 2 metros cúbicos e vou incluir esse produto aqui e vou gravar. Eu não vou conseguir fazer o faturamento porque esse cliente não tem CPF nem CNPJ no cadastro. Então se eu colocar aqui a opção de venda no boleto bancário, por exemplo, ele não vai aceitar. Ele me pergunta aqui a quantidade de parcelas, eu vou colocar 2 parcelas aqui, vou registrar, tá vendo? Ele não aceita, porque o código de pagamento é inválido, porque esse cliente não tem um CPF ou CNPJ informado no seu cadastro. Então ele só vai aceitar eu vender no dinheiro ou no cartão. Eu vou colocar dinheiro, vou registrar, finalizar a venda. Ok. Pronto, agora eu vou imprimir o ticket. Mostrar no vídeo, que no vídeo dá para a gente ter uma noção. O ticket ele é impresso dessa forma. Então aqui vem a logomarca da sua empresa e o cabeçalho com os dados da sua empresa. Depois os dados do cliente, produto, como todo o sistema, forma de pagamento, linha de assinatura, porque já é padrão, né? É isso. Se eu quisesse transformar isso aqui em uma nota fiscal, eu viria aqui em nota fiscal, NFE. Essa informação também é referente à tabela IBPT, eu não quero. Ele já me abre diretamente a tela da nota fiscal para eu fazer a transmissão dessa nota fiscal. Então, a ordem de produção é isso. Aí agora tem várias outras coisas que não tem como a gente
demonstrar aqui, senão vai ficar muito grande, né? O vídeo vai ficar enorme. Não tem como a gente estar mostrando o restante do sistema, mas à medida que for surgindo as necessidades ou que